Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Um bom domingo a todos, né? Hoje já está um sol muito forte, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Luminosidade, né? Então hoje vamos falar um pouquinho, né? Algumas sugestões de plantas, né? Para ambientes com pouca luminosidade, né? Então vamos falar um pouquinho aí, foi uma sugestão de uma de nossas amigas aí no Facebook, no YouTube, se não me falha a memória, né? E aí para a gente poder falar um pouquinho aí a respeito dessa questão de ambientes de pouca luminosidade, né? Que hoje acaba sendo uma realidade nossa, principalmente aí quem mora em apartamento, quem mora em casa, né, onde que não tem um quintal aí, onde que tenha muita luminosidade, ou seja, uma luminosidade aí durante o dia todo, ou somente aquela luminosidade parcial, né, um pouquinho na parte da manhã, um pouquinho na parte da tarde, ou em casas, né, ou em varandas, aonde que realmente também tem essa questão da luminosidade, né. Só um minutinho. Acertou? Tá acertando. É que senão depois na hora de editar fica... A minha esposa está mexendo aqui na câmera do YouTube, tá? Não para a câmera quieta. Mas vamos lá, gente. Vocês estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, né? Falar um pouquinho como é que funciona a live. Na primeira parte aí a gente mostra as plantas que estão floridas, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre o tema, né? Que o tema hoje é plantas, né? Sugestões de plantas para cultivos em ambientes com baixa luminosidade, né? Com pouca luminosidade. E depois a gente abre aí a terceira parte aí, da nossa live para responder algumas dúvidas e algumas questões aí que normalmente possa aparecer aí durante a live e de repente eu não consegui me fazer claro, e aí a gente volta a falar e responder as dúvidas de vocês. Tá joia? Um bom dia aí todos. Sebastião, seja bem-vindo. Marcelo, Newton, Javier, Agostinho, tudo bom, Javier? Como é que você está? Um bom dia aí para você, um bom domingo. Marlene Carvalho, vamos ver quem está chegando mais. José Luiz, seja bem-vindo. Maria Ângela, tudo bom, Maria Ângela? Como é que você está? Tudo bom? Sandro, Ateliê Ouro, Ateliê Oura, seja bem-vindo. Alex, Daniel, Vânia. Ô Daniel Assis, tudo bom? Como é que você tá, Daniel? Tudo bem contigo? Faz tempo que a gente não se vê, né? Um grande abraço aí para você, meu amigo. Carla, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos lá mostrar já, começar mostrando algumas plantas que estão floridas, né? Para que a gente possa aí, ver um pouquinho o que eu tenho diferente aí nessa semana, né? Deixa eu só perguntar aqui para minha esposa. Pois não? A TV. Ah, boa. Bom, gente, vamos lá, vamos mostrar algumas coisas aqui. Tem bastante coisa florida essa semana, né? Deixa eu ver o que eu vou mostrar para vocês em primeiro lugar. É tanta coisa que você fica até um pouquinho perdido. Mas vamos lá. Primeiro mostrar aqui um Pleurotalis, né? Esse Pleurotalis aqui é um Pleurotalis bem bacana. É o Calceolaris Dark, né? Então ele tem uma flor aí bem grande, né? É claro que também a planta não é muito pequena, né? Uma planta média, né? Mas em proporção também tem uma flor bem grande, né? Olha só. Então esse daqui é o Calceolaris, Pleurotalis Calceolaris Dark, né? Então ele tem uma coloração aí mais escura, né? Então uma flor aí bem grande também em comparação aí aos Pleurotalis médios, né? Então aqui, olha, tem um outro botão aqui se formando e aqui mais uma flor aberta, né? E essa daqui ainda não. Mas tem aqui pelo menos já algumas flores abertas, né? Olha, essa daqui está bem aberta mesmo, muito bonita. Então esse daqui é o Pleurotalis Calceolaris, né? Um dos destaques aí de floração de hoje, né? Deixa eu colocar ele aqui do lado. Bulbofilo, a gente tem um bulbofilo aqui, né? Muito bonito, que ele ainda não está com todas as flores abertas, né? O leque dele aqui, ele tem 4 flores, mas abriram 2 até o momento, né? E tem 2 ainda abrindo, mas se eu deixar para mostrar semana que vem eu não mostro, né? Esse daqui é o Bulbophyllum biflorum, né?
É bicolor, desculpa, biflora não, bicolor, biflora é o outro. Esse daqui é o bicolor, né? Então, bulbofilo bicolor, olha só. Então ele tem uma flor muito grande, toda riscadinha, né? Deixa eu pegar uma flor que está bem aberta, essa daqui, ó. Bem aberto, todo riscadinho, e o labelo dele, o labelo móvel, né? Como é uma característica aí dos bulbofilos, né? Então, olha só, esse daqui é o bulbofilo bicolor, né? Então ele tem 4 flores aqui, mas tem 2 abertas e 2 abrindo ainda. Então, se eu deixar, ele não consigo mostrar para vocês ele florido na próxima semana, mas então já mostrar logo para vocês. Florido aqui também, o bulbofilo falcato, né? Então esse daqui é um que já está florido aí. A maioria de vocês já viu aí várias flores, né? Mas esse daqui é a albo, né? A variedade alba, né? Então olha só. Então ele é todo flava, albo não, né? Então esse daqui seria uma flava, né? Porque normalmente a gente fala albo, né? Mas na verdade ele é um flava, né? Ele é amarelo, né? Um viridis, né? Olha só. Então ele aí, ó, essa lâmina dele, né? A inflorescência dele é muito grande. E aqui as florzinhas aí na lateral, né? Então esse daqui é o bulbofilo falcato, né? Ele colocado como albo, mas eu acho para mim seria mais um xantino, um viridis, né? Então aqui para vocês, bulbofilo falcato, tá joia? Vou colocar ele aqui do lado. De bulbofilo também, né? O facetum, né? Então esse daqui também é uma planta que ele tem uma flor muito grande. Olha só que beleza. Então uma flor aí muito grande, toda cheia de detalhes, de riscos, quadriculada, então ela é muito bonita, né? Então essas sépalas aqui da parte inferior, ela também tem um colorido bem atraente. E aqui uma outra que já está aberta há alguns dias também, então ela já não abre nem totalmente, porque ela já está no final de vida dessa flor, né? Mas essa daqui é nova, abriu essa semana, ó como que ela está. Muito bonita, bem aberta, né? Então esse daqui é o bulbofilo facetum. Um outro bulbofilo aqui bem interessante, como eu já mostrei para vocês, eu gosto muito mais dessa parte vegetativa dele, né? Parece um abacaxi, né? Então eu gosto bastante desse daqui, que é o bulbofilo máximo, né? Também em plena floração, então a inflorescência dele é muito longa, né? E aqui as flores, né? Ela é aqui a lateral dela, deixa eu mostrar aqui da mesma forma como o falcato, né? Mas aí ela já tem uma forma totalmente diferente, a sépala dorsal dela é bem pontuda, não é arredondada, e ela aqui é cheia de detalhes, né? É muito rica em detalhes, ela é toda riscadinha, é fantástica. Uma flor dessa que nem a gente fala, como se fosse uma flor de uma micro-orquídea, né? Na hora que você joga ela no macro, ela se revela aí de uma maneira muito cheia de detalhes, muito bonita. Então esse daqui é o bulbofilo máximo, né? Então tá aqui um bulbofilo máximo. Aqui um outro bulbofilo, né? Que ele tá cheio de mosquinha aqui, já apareceu umas 2 ou 3 moscas nele, né? Foi atraída pelas moscas. Esse daqui é o endleniano, né? Olha só como que ele tá. Essa planta aqui, eu mostrei para vocês uma há alguns dias atrás. E aí aquela grande questão que a gente sempre fala de luminosidade, né? Essa planta aqui, ela está exposta a um local que tem mais luz. O que aconteceu com a floração dela? Olha só, ficou um vermelho muito bonito, né? Um vermelho que chama muito a atenção, né? Então, olha só, ficou muito bonito, né? Então, esse daqui é o endleniano. Bem vermelho, né? Uma floração bem vermelha, e a flor é muito rica em detalhes, né? Também da mesma forma, olha. Na sépala dorsal dela, ela está cheia de penugem,has, né, com peninhas, parecendo um estandarte, né, de plumas, né? Então, muito bonito também. O labelo móvel, né, característica, né, também dos bulbofilos, e aquele cheiro que esse daqui é daqueles não muito agradáveis, né? Então, já atraindo assim umas mosquinhas já aqui, já pelo menos eu vi umas 2 ou 3 mosquinhas aqui próximas. Tá joia? Em termos de
monopodiais, vamos ver o que eu tenho monopodiais aqui, tem algumas coisas bem interessantes, né? Então esse daqui é a Vanda denisoniana, né? Então ela já está começando, aí já floriu, aqui abriu algumas flores, né? Então, olha ela aqui, ó. Ela tem, deixa o avião passar um pouquinho, tem um perfume muito agradável, né? O perfume dela é fantástico. Então essa daqui é a variedade, a forma tipo, né? Que aí já é mais amarelada, mas ela varia desde o amarelo bem clarinho até o laranja, que é a variedade aí mais rara, né? Ela realmente aquela cor alaranjada, mas essa daqui é a forma tipo, é a denisoniana. E o destaque sempre para essa planta aqui é o perfume. Para mim é um perfume muito agradável, muito gostoso. Então, Vanda denisoniana. Deixa eu só acomodá-la aqui para não maltratar a flor. Pronto, desse lado. De monopodial, aqui também a Vanda Maria, né? Então ela aqui, esse colorido vermelho, né? É muito bonito, né? Essa daqui está com duas hastes, uma haste já está praticamente encerrando a floração, mas essa daqui está plena, né? Então olha só. E esse colorido avermelhado que é muito bonito, né? Então eu gosto muito dessa Vanda Maria por causa desse colorido avermelhado, né? Dessa cor avermelhada que ela tem aí nas flores, né? E essa daqui tá com duas hastes, né? Bem bacana. E o que eu achei bem interessante nessa planta aqui, principalmente nessa, que ela tem duas hastes florais. Só que uma tem um colorido vermelho mais esmaecido e a outra tem um colorido vermelho muito forte, né? Bem aqui, bem forte. Agora eu não sei se é porque ela já está terminando a floração ou se é realmente uma característica aqui de uma cor mais avermelhada, mais forte, né? Então eu acabei até separando essa planta por essa questão, né? Duas hastes florais e uma com colorido vermelho um pouco mais claro e outra com colorido vermelho muito forte, né? Bem bacana. Essa daqui é a Vanda Maria. Vou colocá-la aqui. Opa, deixa eu até voltar também a haste para não machucar a haste. Esses dias eu fiz um vídeo dessa planta, né, para mostrar para vocês também, já em plena floração. Então essa daqui é o Schnorx Scolopendria, né, então aqui em plena floração. Olha só como é que tá a planta, cheinha de flores, né? Então a planta, essa daqui é a minha planta que eu reservei para mim, já tenho o cultivo dela há alguns anos. E olha só como que ela tá, muito bonita, né? Então essa planta aqui está fantástica, né? Então essa daqui é Schnorx Scolopendria, tá bom? E ainda falando de Schnorx, né? Tá começando, a Schnorx fragrans está começando a floração agora, né? E essa daqui é uma planta também que eu separei para mim, mas olha só, tá começando. Então ela tá aqui com uma, duas, três, 4 hastes florais, ó, mas já está começando, já as primeiras flores já abriram, né? Então essa daqui é a Schnorx fragrans e essa daqui é Schnorx Scolopendria, né? Então as duas Schnorx aí também já em floração aí bem bacana, né? Então isso é interessante, né? Até uma coisa de se citar dessas duas plantas, que vocês vejam a loucura do clima aqui em São Paulo, né? Como é que tá, e não só em São Paulo, mas no mundo. O ano passado, né, normalmente a floração da Schnorx fragrans ela vem primeiro do que a da Scolopendria. E esse ano aconteceu o contrário, a Scolopendria começou a florir primeiro, depois começou a floração da Schnorx fragrans, né? É interessante isso, né? Muitas vezes a gente não nota essa questão, né? Só observa muito as flores, mas você veja, né? Esse ano, não sei se pela questão de clima mais seco, mais quente, mas deu uma invertida na floração dessas duas plantas. Muito interessante isso, alguns detalhes, né, que a gente acaba observando aí no cultivo. Vou colocar aqui. Que eu tenho mais? A Sedefandenia, né? Sedefandenia mitrata, né? Essa daqui é a variedade alba, né? Então também, ó, em plena floração, aí olha como tá, muito bonita, né? Então essa daqui é a Sedefandenia mitrata, mas a forma alba, né? Olha como que ela tá aí. Muito bacana, né? Muito linda mesmo, né? Então cheia de flores e um perfume dessa planta aqui é fantástico, né? Um perfume muito agradável.
Essa daqui eu gosto bastante do perfume dessa planta aqui. Então, a Sedenfanenia mitrata, forma alba. Vou colocar ela aqui de lado. Bom, tem mais algumas plantas, né? Tem até bastante planta para mostrar hoje, mas vamos entrar já no tema para a gente não se atrasar mais com relação a isso. Bom, vamos falar um pouquinho de luminosidade, né? Então hoje vamos falar assim sobre o cultivo de orquídeas em ambientes com baixa luminosidade, tá ok? Fazer um breve aí comentário antes de eu mostrar algumas plantas, né? Mas o que é importante a gente sempre citar, né? As orquídeas, né, como as plantas de uma forma geral, elas precisam de luminosidade, tá? Ou seja, uma luminosidade direta, uma luminosidade filtrada, ou uma luminosidade difusa, mas elas precisam de luz, em maior ou menor grau, tá? A grande maioria das orquídeas, ela precisa de uma luz filtrada, né? Numa intensidade aí de filtração, de uma filtração de aproximadamente entre 50% até 70% ali, é uma filtração ideal para a grande maioria das orquídeas, né? Então você acaba, obrigado, então você acaba tendo aí com esse ambiente de filtração entre 50% e 70%, olha, a gente consegue colocar uma infinidade de orquídeas. Mas existem os dois extremos, né? Ou seja, aquelas orquídeas que precisam de mais luminosidade e aquelas que precisam de menos luminosidade. Ou se adaptam a ambientes com mais luminosidade e se adaptam com ambientes com menos luminosidade, ok? Então, o que é importante? Quando a gente tem dentro da nossa residência, né, o ambiente que a gente quer cultivar as orquídeas, caso seja um ambiente de pouca luminosidade, o que a gente tem que ter sempre em mente? Não vou conseguir ter nesse ambiente todas as orquídeas que eu quero. Ponto. Começa por aí, né? Ou você vai ter que investir numa luminosidade artificial. Ok? Então, se você vai investir numa luminosidade artificial, aí você pode escolher plantas, aí o teu leque de plantas acaba, de opções de espécie, acaba aumentando bastante. Mas eu acredito que isso não seja a maioria, né, dos casos das pessoas que estão aí, de vocês que estão aí assistindo. A grande maioria não vai ter essa iluminação artificial, e sim é uma iluminação mesmo do ambiente, né, dessa luz difusa, né, ou seja, assim, uma luz de um dia nublado, ou uma luminosidade, um pouquinho de luminosidade na manhã, um pouco de luminosidade à tarde, que é a grande maioria aí, que a gente hoje está abordando esse tema. Então, assim, o que é importante? Isso é uma questão, né? Nem todas as orquídeas que eu quero ter, eu vou poder ter nesse ambiente. Tá bom? Então, orquídeas que precisam de muita luz, você até vai conseguir cultivar, mas na maioria dos casos você não vai ter floração. Ou a floração vai ser muito insignificante. Então, às vezes, não vale a pena o cultivo, não vale a pena o esforço, porque a planta ela não se desenvolve a contento ou gera energia o suficiente para ela ter uma floração. Então, às vezes, não vale a pena. Então, que nem a gente vai mostrar algumas coisas aqui para você. Mostrar uma planta como essa. Ó. Essa daqui é uma sarracenia, a Centera Braga. Né? Então essa daqui é uma Centera Braga, essa daqui é a Viridis, né? Então ela aqui está em floração. Só que é uma planta que ela precisa de uma luminosidade filtrada, nem que seja pelo menos de 60% a 70%. Mas ela precisa. Se ela tiver uma luminosidade, quanto maior a luminosidade que ela tem, melhor a floração dela. Então essa planta aqui, ela pega em torno de 60% a 70% de filtração local que ela está. Então vocês vejam, o que acaba acontecendo? A floração dela acaba sendo menor, não é na planta toda, ela só tem em alguns pontos onde que se bate mais luz, mas ela tem floração, ok? Então isso é importante, mas ela é uma planta que ela precisa de mais luz, então não adianta você levar para um ambiente que tenha pouca luz, porque a planta até vai crescer, vai se desenvolver, a parte vegetativa dela vai ficar muito bonita, mas ela não vai ter floração.
Então essas plantas que precisam de mais luz, normalmente onde que a folha tenha muita consistência, sejam folhas mais grossas. Então vamos dar um exemplo, a Cianthera teres, a Cianthera johansense, a Cianthera diamantinense, a própria Cianthera bragae, a Cianthera leptotifolia. Então essas plantas que têm uma consistência maior na parte vegetativa dela, normalmente são plantas que precisam de mais luz. Então você pode até cultivar no teu ambiente, você vai conseguir na maioria das vezes, mas o que vai acontecer? A planta não vai florir ou não vai se desenvolver ao contento, tá joia? Então esse é um grande problema. Então você tem que escolher muito bem as espécies, então é o que a gente fala. Volto a falar novamente de conhecimento, da gente ler, da gente poder buscar informação sobre a espécie que a gente quer trazer para casa. Por quê? É com essa informação que a gente vai poder escolher melhor as espécies para a gente trazer para esse ambiente de baixa luminosidade e a partir daí a gente ter a floração, né? Porque a gente quer, principalmente nas orquídeas, o que a gente quer é a floração. Então se a gente cultiva e não tem floração, a gente acaba ficando decepcionado com o nosso cultivo. E na verdade não é o nosso cultivo que está errado, é a escolha que a gente fez da planta para colocar no ambiente que não foi o correto. E essa escolha vai nos gerar frustração e não vai ter a floração da planta. E normalmente ela não vai se desenvolver a contento. Tá ok? Então essa é uma questão que a gente tem que observar muito bem. Alguns gêneros a gente já descarta de vez do cultivo. Tá? Em ambientes com um pouco menos luminosidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles gêneros que precisam realmente de muita luz, né? Normalmente, quando a gente fala de leptótis, a maioria dos leptótis eles precisam de muita luz, de uma luminosidade mais intensa para a floração. Não que não possa ocorrer, tá? A floração em ambientes com pouca luminosidade, mas ela vai ser muito pequena, o vegetal da planta vai crescer muito, não fica um vegetal bonito e a planta não se desenvolve bem, você não tem uma floração legal, né? Então, normalmente os leptótis eles precisam de um ambiente com mais luz. Octomeria já é um gênero que assim, 80 a 90% das espécies elas precisam de mais luz, né? Então existe algumas espécies que você pode até escolher para dentro da tua casa. Vamos colocar uma Octomeria, a Octomeria varminge, ela já consegue florescer mesmo no ambiente com pouca luminosidade, com uma baixa luminosidade. A Octomeria tricolor, Octomeria rodriguese, então são algumas octomérias que já conseguem floração mesmo em ambiente com um pouco menos de luminosidade. A Cianthera diáfana também é uma espécie que ela consegue também ter uma boa floração em ambiente com baixa luminosidade. Então vocês vejam, dentro de Octomeria tem algumas espécies que a gente consegue ter um bom resultado de cultivo em ambientes com baixa luminosidade. Quando a gente entra em Speculíneas, né? Então vamos, Speculina grobe, Speculina marginalis, a subpicta, né? Então o que acaba acontecendo? Você consegue ter floração. Essa planta em especial, na semana passada eu mostrei para vocês uma planta que ela estava no ambiente mais iluminado, ou seja, ela estava na parte mais alta. Então o que acontece? A planta ela estava mais atarracada, um pouquinho menor a parte vegetativa dela, mas em compensação ela estava cheia de flores, né? Tinha muita flor, estava muito bonita a planta. Essa planta ela já está no ambiente que ela está na parte intermediária, tá? Não está nem tão baixa e nem tão alta como estava aquela outra planta que eu mostrei para vocês. O que acontece? A parte vegetativa dela está um pouco maior, tá? Então ela já cresce um pouco mais, já é uma característica disso. O verde, ela acaba ficando com o verde um pouquinho mais forte. Porém, a floração dela é um pouco menor, mas ela floresce. Entenderam? Então o que acaba acontecendo? Ela acaba compensando essa falta de luz, tendo uma parte vegetativa, uma parte foliar um pouco maior. A questão da clorofila, a planta ela fica um verde um pouquinho mais escuro, mas ela floresce.
Então as espequilinhas, elas acabam se adaptando a esse ambiente com um pouco menos de luminosidade, ok? Com a baixa luminosidade. Então é possível você cultivar também as espequilinhas dentro desse ambiente. Então você acaba tendo aí sucesso de cultivo e floração. Uma coisa muito importante que vocês também prestem bastante atenção. Você sempre vai ter, você pode ter uma floração, mas nunca ela vai ser tão pujante ou tão forte quanto no ambiente que fosse mais luminosidade, com mais luminosidade. Então isso é interessante que vocês observem, né? A planta ela vai florescer, ela vai ter a floração dela, mas nunca vai ser tão intensa como no ambiente com bastante luz. Ah, então eu vou colocar mais adubo, não é, a questão não é a questão da adubação. Né? É a própria característica, que é uma planta que ela precisa de mais luz para florescer intensamente. Menos luz, ela floresce, cresce, mas a floração já é menor. Então essa é uma característica, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, então eu vou levar para um ambiente com pouca luminosidade e eu vou encher ela de adubo para que ela possa florescer. Não, não é isso. É a própria característica da planta. No ambiente com pouca luminosidade, ela tende a crescer um pouco mais e ela tende a ter uma floração um pouco menor. Tá ok? Então as espequilinhas também são uma ótima opção para você ter nesses ambientes com pouca luminosidade. Já no caso de pabstielas, né? Então vamos lá, pabstielas, né? Então essa daqui, opa, deixa eu só... Então essa daqui é uma pabstiela piraquarense, tá? Então a pabstiela, vocês vão ver aqui, ó, todas essas bolinhas pretas que estão balançando aqui são flores, tá? Ó, tudo isso daqui é flor, tá? Então essa planta aqui, ela tá cheia de flor. E ela está no ambiente justamente de baixa luminosidade, com pouca luminosidade. Então ela floresce, né? As pabstielas, de um modo geral, a grande maioria, elas são de ambientes com uma luminosidade filtrada. Né? Então elas não ficam aí num local onde que tem muita luz, elas sempre têm uma filtração, ou seja, pela copa das árvores, pelas folhas, né, das árvores. Então ela acaba ficando num ambiente que a luminosidade não é tão intensa. Então em ambientes com pouca luminosidade, as pabstielas também são plantas que são fantásticas, que você vai poder cultivar e ela vai ter uma floração. Não uma floração plena, volto a falar, mas ela tem a floração. Ó, vocês vejam, aqui ó, praticamente, vamos colocar aqui, olha, cerca de 70% das folhas estão com floração. É claro, se ela tivesse num ambiente com mais luminosidade, talvez 100% das folhas estivessem floridas. Mas aqui eu tenho em torno de 60% a 70% das folhas floridas. Ótimo, né? Já cheguei num resultado fantástico. Eu acredito que eu enxergo como sendo um resultado fantástico no ambiente com pouca luminosidade. Ok? Então as pabstielas, de um modo geral, tá? É lógico que existem exceções, mas de um modo geral, você consegue ter aí também bom resultado de floração nesses ambientes com pouca luminosidade. Tá joia? O pouca luminosidade, gente, não é nenhuma, tá? Então precisa ter um pouco de luminosidade. Um pouquinho de luminosidade na parte da manhã, na parte da tarde, ou seja, uma luz assim mais clara, é importante, tá? Então, baixa luminosidade, não é nenhuma luminosidade, tá? Então tem essa diferença. Então, em ambientes de baixa luminosidade, as pabstielas também são uma ótima opção para você cultivar nesses ambientes. Por enquanto, tá? Eu estou falando mais dos gêneros nacionais, tá? Então essa daqui já é uma acianthera, tá? Essa daqui é a acianthera brachylobia, né? Então vocês vejam aqui, a floração dela está muito intensa, ó. As folhinhas aqui dela estão todas com flores, olha. E ela dá em torno, cada haste floral tem em torno de 4 flores, tá? A grande maioria. Então ela está aqui, ó, cheia de floração. Só que essa planta, eu vou contar a historinha dela para vocês entenderem quando a gente fala a questão que a planta compensa. Essa planta aqui, eu tenho ela em cultivo já aproximadamente há quase 10 anos, tá? Há quase 10 anos. E ela só começou a ter floração intensa
nos últimos 4 anos, tá? De 4 anos para cá que ela começou a ter uma floração dessa forma. Por quê? O que aconteceu? Ela foi se adaptando a esse ambiente com baixa luminosidade, que ela cresceu, enraizou, soltou muitas flores, a clorofila dela, né, ó, ela já tem uma cor bem verde escura, e aí o que aconteceu? Ela se adaptou ao ambiente. Quando ela se adaptou ao ambiente, aí ela começou a floração. Primeiro foram poucas flores, hoje não, hoje a floração dela já é bem intensa, mas ela compensou, né? Ela teve que crescer, se compensar e para poder ter a floração. É lógico, eu volto a falar, se ela tivesse um ambiente mais claro, a floração com certeza seria maior, mas hoje ela já tem uma boa floração, mesmo no ambiente de baixa luminosidade. Então essa daqui, as acianteras, não vou dizer de um modo geral, tá? As acianteras a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem todas as acianteras gostam ou se adaptam a um ambiente de baixa luminosidade para ter floração, tá? Ela se adapta para sobreviver, mas para ter floração não são todas. Então normalmente as acianteras dessas folhas mais, não vou dizer que ela não tem consistência, mas essas folhas mais planas, né, com duplicadas, mais planas, normalmente elas se adaptam melhor, né, do que as, como vamos falar aqui, dessas folhas com mais consistência, né, tipo a sarracênia, tipo a leptotifolia, astéris. Então essas plantas, elas já têm um pouco mais de dificuldade para floração, ok? Então, dê preferência para a sauderciana, né? A sauderciana vai muito bem. Glandulígera, ela até floresce, mas a floração é bem menor, mas ela floresce também. Braquiloba, a translúcida se adapta muito bem em ambientes com baixa luminosidade. Então, sauderciana, translúcida, glandulígera, braquiloba. Então essas plantas, essas acianteras com folhas dessa forma, normalmente se adaptam bem em ambiente com baixa luminosidade. Macropoda, ela floresce muito bem. Clostrichiana, ela também floresce bem, tá, em ambientes com menor luminosidade, tá? Então são plantas aí que você consegue cultivar tranquilamente. A gente já falou de Octomeria, falou um pouquinho de Speculinia, falou um pouquinho das Fabistielas, as acianteras e aqui, para a gente completar, as anatales, tá? Então as anatales já entram aí também nessa questão de mais luz, tá? São plantas que elas precisam de um ambiente com mais luminosidade, tá? E é dentro das plantas que se adaptam a um ambiente com menos luminosidade, vamos colocar assim, a linear-folha, ela acaba florescendo nesses ambientes com baixa luminosidade, mas a floração dela sempre acaba sendo menor. Então essa planta aqui, ela está nesse ambiente aqui externo com bastante luz, né? Então com bastante luz, ó, vocês vejam como que ela está. Praticamente em todas as folhas eu tenho haste floral. As que eu tenho lá dentro, que estão no ambiente com menos luminosidade, ela tem aí, vamos dizer assim, 40% de floração. Então seria menor, mas ela também floresce. Então as anatales, né? A grande maioria delas se adapta ao cultivo também com pouca luminosidade. Uma que é fantástica, né, para ambientes aí com pouca luminosidade é a Natalis sclerófila. Ela se adapta muito bem e floresce muito bem. A Natalis linear-folha também se adapta e floresce, tá? Então, vocês aí que estão procurando algumas espécies, procurem a Natalis. A Natalis também é uma planta muito bacana para que você possa aí ter aí uma floração bem bacana aí dentro do teu orquidário, né? Então as anatales aí na grande maioria delas, né, não vou dizer todas, mas a grande maioria você consegue aí ter uma floração bacana, não vou dizer igual a essa, mas uma floração bacana em ambientes com pouca luminosidade. Tá ok?
É lógico, existem exceções, né? Tem algumas anatárias que já precisam de mais luz, né? Mas a grande maioria se adapta bem, tá joia? Então, vocês vejam, dentro desses 4 gêneros, a gente já dá para montar uma pequena coleção aí de orquídeas, né? Já dá para montar, colocar bastante planta aí dentro do nosso ambiente. Mas vamos continuar falando um pouquinho mais, né? Aqui, tem uma planta bem bacaninha, bem, que eu gosto bastante. Essa daqui, ó, Centroglossa macroceras, né? Então, olha aqui como que ela tá. É uma planta aí de pequeno porte, mas as flores são bem grandes. Esse é o tipo de planta, o gênero Centroglossa, normalmente ele se adapta muito bem também ao cultivo em ambientes com pouca luminosidade. Então é um gênero aí que vocês podem procurar, que eu acredito que vocês vão ter sucesso também no cultivo, né? As díquias, né? Então quem gosta aí de díquias, né? Díquia coaxiniana, díquia pêndula, né? A díquia glauca. Então normalmente são plantas também que se adaptam em ambientes com baixa luminosidade. Tá bom? E elas acabam até crescendo, ficam muito bonitas, né? São plantas que se adaptam também a esses ambientes com menor luminosidade. Eu falei da glauca, né? A glauca também é uma planta de fora, não é do Brasil, mas ela está dentro do gênero díquia, né? Que acaba se adaptando também a esses ambientes com baixa luminosidade. Então vocês vejam, já falamos de bastante de muitas espécies, principalmente de micro-orquídeas, onde que você pode, dentro do teu ambiente, montar uma pequena coleção. Ganhei um chazinho gelado da minha esposa, de tomar um chazinho gelado para fazer uma propaganda dela. Muito gostoso. Agora vamos entrar em alguns outros gêneros, né, que já não são tão comuns. A gente entra dentro das terrestres, né? Algumas espécies terrestres, né? Então a gente consegue também ter um bom desenvolvimento delas em ambientes com baixa luminosidade. Então aí você tem a Ludisia discolor, que é uma ótima opção para um ambiente de baixa luminosidade. Você tem algumas prescótias, você tem Cyclopogum, você tem algumas plantas terrestres, né? E aí no Brasil a gente tem várias, né? São várias opções que a gente tem de plantas terrestres para ambientes com pouca luminosidade. Porque são plantas que elas, normalmente, elas já ficam em ambiente onde que a luz é difusa, tem pouca luz, então elas acabam se adaptando bem a esse ambiente com pouca luminosidade. Essa daqui é um Cyclopogum oligantha. Isso, se não me falha a memória, a plaquinha não está aqui, mas se não me falha a memória, é o oligantha. Então, florzinhas pequenas aqui, olha, em plena floração aqui também. Tá joia? Mas é uma planta que ela acaba se adaptando. Não que ela prefere, lógico, mais luminosidade, mas ela acaba se adaptando ao ambiente com pouca luminosidade. As folhas acabam ficando maior, o verde dela fica mais intenso e ela acaba se desenvolvendo e vindo a ter a floração. Tá ok? Os Phragmipedium, os Paphiopedium, então aqui eles acabam também se adaptando a esse ambiente com baixa luminosidade, uma luminosidade mais difusa. Então são plantas que também elas acabam se adaptando a esse tipo de ambiente. É lógico que ela vai crescer mais, as folhas vão ficar maiores, ela vai ficar com verde mais intenso, mas ela acaba florescendo. Às vezes demora um pouco mais para a planta amadurecer, ou seja, né, para começar a ter floração, mas ela também acontece a sua floração e ela acaba se desenvolvendo bem. Também é uma ótima opção para vocês. Phragmipedium, Paphiopedium, também a grande maioria das espécies, é lógico, existem as exceções, mas a grande maioria das espécies ela se adapta bem a esses ambientes com baixa luminosidade. A questão que a gente sempre fala, né? A opção de Phalaenopsis, né? Então esse daqui é o Puccherrima dwarf, que é o anã, né? Então aquela forma anã, que a planta ela é menor do que a forma tipo, mas é também uma planta que se adapta a ambientes com menor luminosidade, né? Então normalmente o gênero Phalaenopsis, de um modo geral,
ele se adapta muito bem em ambientes com baixa luminosidade. Vai acontecer o quê? A planta vai crescer um pouco mais, a folha vai ficar um pouco maior, a cor da clorofila, né, ela vai ficar mais intensa, mas a planta vai se desenvolver, vai crescer e vai florescer nesses ambientes, porque também é uma planta que é de um ambiente onde que a luminosidade é bem filtrada, né? Aí existe uma exceção, Phalaenopsis lowi, né? Então a Phalaenopsis lowi, ela é uma planta que aí a gente acaba tendo um pouco de problema de cultivo, que a gente quer cultivar ela igual as outras Phalaenopsis. E não é. A Phalaenopsis lowi, ela já é uma Phalaenopsis que ela precisa de mais luz, já é bem diferente das outras Phalaenopsis. Então ela já requer mais luz, um ambiente até um pouco mais seco. Por quê? Porque ela, no ambiente natural dela, ela vive sobre rochas, né? Então a gente tem que entender um pouquinho isso para poder ter o sucesso no cultivo. Que eu só fui entender mesmo, eu tinha muita dificuldade para cultivar a Phalaenopsis lowi, né? Ela sempre acabava fungando, eu sempre acabava tendo um problema com a Phalaenopsis lowi e ela não se desenvolvia. E eu falei, poxa vida, né, o que estou fazendo de errado? Aí eu fui procurar informação sobre a espécie e aí eu descobri isso. A Phalaenopsis lowi, ela é de ambientes mais quentes, ela normalmente cresce sobre rochas, né? E na época mais seca do ano ela acaba perdendo folhas, fica só a raiz. E aí quando começa novamente aquela época dela florescer, começa a crescer as folhas novamente e aí vem a floração. E é uma característica da Phalaenopsis lowi. E a gente normalmente cultiva igual as outras Phalaenopsis, igual a Parrish, igual a Lobe, né? E aí o que acaba acontecendo? A gente acaba perdendo a planta, né? Então é uma das características aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então escolher muito bem a espécie. Ah, Roberto, mas eu gosto de dendróbio. E aí, como é que eu faço? Existem os dendróbios também que se adaptam à questão de pouca luz, né? É lógico, a grande maioria dos dendróbios preferem um ambiente com mais luz, né? Então, assim, mas a grande maioria, dificilmente você vai ter um cultivo pleno em um ambiente com pouca luz, né? Mas alguns dendróbios, como o dendróbio compacto, o dendróbio denudas, o Pycnostachium, já são dendróbios que em ambientes de pouca luz você consegue cultivar. Então é possível ter dendróbios. Ah, Roberto, mas eu quero uma droquilha, eu quero a droquilha lichnestratus, eu quero uma droquilha teretifolia. Infelizmente são plantas que precisam de mais luz. Você até pode cultivar, mas dificilmente você vai ter uma floração. Ou uma floração bonita. Pode até sair uma florzinha ou outra, mas você nunca vai ter uma floração bonita em ambientes com pouca luminosidade. Tá ok? Então você tem que escolher. Bulbofilos. Bulbofilos, a maioria, né, a grande maioria dos pequenos bulbofilos, né, volto a falar, não é regra geral, mas a grande maioria dos pequenos bulbofilos você consegue cultivar também em ambientes com pouca luminosidade. Por exemplo, o Tingambarino, né, o Flaviflorum, Dolichoglostis, vamos lá, só lembro de mais algum. O Sikimense, né, que está até em floração agora, o Sikimense, ó, aquele aqui. É uma planta também de pequeno porte, que ele acaba também tendo aí a floração dele. É lógico, se ele tiver um ambiente com mais luz, ele vai florescer com mais pujança. Mas um ambiente intermediário, aí, com uma baixa luminosidade, ele também consegue se desenvolver bem, né? Olha só ele aí, ó, com plena floração. Deixa eu até mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Você consegue pegar esse vasinho que está aqui, ó? Isso. Ok, obrigado. Ó, então vocês vejam, esse daqui é o Sikimense e esse daqui também é o Sikimense. São duas plantas aí exatamente da mesma espécie. Esse daqui eu cultivo ele em ambiente com mais luz. Esse daqui em um ambiente com menos luz, ok? Dá uma olhada na diferença da parte vegetativa deles. Olha o tamanho dessa folha. Olha o tamanho dessa folha, compare, olha.
a diferença que acaba acontecendo. Agora acho que vai dar para ficar bem claro quando eu falo que a planta compensa. Olha o que ela faz. Aqui, muita luz. A folha é pequena, atarracada, né? E é mais avermelhada. Ambiente com pouca luz. Ó como que fica o tamanho da folha. Ó, é praticamente o triplo, não é nem o dobro. É o triplo do tamanho da folha, né? Mas aqui, olha, até a haste floral ela acaba ficando mais curta. A flor tem um vermelho mais intenso. E aqui, ó, a haste floral ela é mais longa e a flor já é mais esmaecida. Mas olha, as duas plantas são da mesma espécie, só que em cultivos em ambientes diferentes. Mas as duas floresceram. Só que uma compensa ao tamanho das hastes, das folhas, né? E ao tamanho da haste floral. E a outra aqui também florescendo. Então é isso que acontece quando a gente tem um ambiente com pouca luminosidade e um ambiente com uma boa luminosidade. É isso que a planta faz. Eu acho que aqui deu para ficar bem claro para vocês o que a planta acaba fazendo. Tá joia? Bom, gente, eu acho que eu já dei aí muitos exemplos, né? Principalmente aí de plantas onde que você pode começar a tua coleção com plantas que gostam de, ou se adaptam, né, melhor dizendo, se adaptam a ambientes com pouca luminosidade. Volto a falar, isso é muito importante que vocês se atentem. Nem toda planta que você quer ter na sua coleção de micro-orquídeas ou de pequenas orquídeas, você vai conseguir ter no ambiente com pouca luminosidade. Tá joia? Você vai ter que escolher muito bem as espécies para que ali você consiga formar uma coleção bem bacana. Tá joia? Bom, gente, acho que era isso que eu queria falar para vocês, já falei aí bastante, mas assim, esse tema depois, se a gente for aí mais à frente, para o futuro, a gente vai abordando ele também nas próximas lives. Tá joia? Bom, vamos ver se tem algumas questões. Eu vou mostrar mais algumas plantas. Deixa eu mostrar algumas outras que eu não terminei de mostrar. Aqui as quiloquistas, né? Então aqui a quiloquista, essa daqui é a lunífera, né? Então olha, também aí em plena floração, né? Então quiloquista lunífera. De quiloquista, aqui a Narconium panamense, também essa haste floral já secou, mas aqui olha, tem uma outra haste floral aqui, ela já tende a ser uma floração, uma flor mais amarela, e ela tem muitas pintinhas na lateral dela, né? Então essa daqui é a Narconium panamense, nas sépalas e nas pétalas, tem umas pintinhas levemente avermelhadas. E aqui a Parish, né? Ela já puxa para um verde, né? Então vocês vão ver que ela já tem uma coloração mais esverdeada, né? Então essa daqui é a Parish. Então aqui eu tenho a Parish e a Narconium panamense já mostrei para vocês. Então essa é a quiloquista Parish. Acomodá-la aqui, só um momentinho. Aqui já é a Octomeria, né? Então essa daqui é a Octomeria decubens, né? Olha só como que ela tá, a floração dessa planta. E praticamente ela pega sol, todo o período da tarde, do final da tarde ela pega sol. Olha como é que está a floração dela. Então é uma planta que ela precisa de mais luminosidade justamente para ter essa floração, né? Ó, as folhas dela, você pode ver que estão levemente avermelhadas. Então é um sinal aí que ela está tendo bastante luz, e aí a floração, ó como que ela vem. De uma forma fantástica, né? Aqui um outro bulbofilo, né, que eu já mostrei para vocês, mas esse aqui já é uma outra planta. Esse é o Macranthum, né? Então aqui, ó, em plena floração, olha só. Deixa eu virar ele aqui, ó, que tem, aqui acho que fica melhor. Aqui, ó, pronto. Então tem uma virada de frente e uma virada de costa, né? Então essa daqui, esse daqui é o bulbofilo Macranthum. Normalmente a gente cultiva ele em madeira, né? E aí, ó, um local que tem mais luminosidade, porque também em ambiente com pouca luminosidade ele não floresce. Ele precisa de um pouco mais de luz para ter uma floração plena aí também, tá bom? Então esse daqui é o bulbofilo Macranthum. Lélias, né? Então essa daqui é uma Hofmannsegella, né? Então as Hofmannsegellas também já é um ambiente com mais luz. Você pode ver que a planta praticamente está vermelha, né? Então esse daqui já é um ambiente com mais luz. Mas olha só, a floração dela, ela está com uma, duas, três
Saindo mais uma haste floral aqui embaixo, ela está com 4 hastes florais, ou seja, 4 frentes aí com floração. Então a Hofmannsegella, ó, aqui, ela está com o nome errado, ela está como Regina, mas não é, eu acredito não ser a Regina, depois eu vou dar uma consultada para ver se é realmente, acho que a plaquinha foi trocada. Mas olha só, a Hofmannsegella, cultivado em semi-hidroponia, né, então um pote aí alto, furos a partir de 1 centímetro, e aqui fica um reservatório de água no fundo e aquela brita de chapisco, tá joia? E praticamente aí a sol pleno, né? Ela toma sol praticamente toda a parte da manhã, ela toma sol. Mas olha aí como é que vem a floração. É uma planta que já é a característica, ela precisa de bastante luz. Mas até a minha esposa se espantou com essa planta aqui, porque ela falou, ah, você tem catleia? Eu falei, tenho. São algumas que eu gosto, né? Tem algumas catleias que eu gosto também. Essa daqui é a Porphyroglosса, né? Então é uma planta aí que eu gosto muito, justamente por esse labelo dela, ó. Esse labelo levemente todo salpicado de púrpura, né? Então olha assim, ó. Esse daqui é a Porphyroglossa. Então é uma das catleias que eu gosto também. E eu tenho uma na coleção aí para me manter sempre aí ligado também às catleias. Então, mas é uma planta da mesma forma. Ela precisa de luz, também precisa de mais luminosidade. Tá ok? Bom, eu acho que eu consegui mostrar quase tudo hoje para vocês, ou tudo, né? Eu acredito... Ah, faltou só um dendróbio aqui. Esse daqui é o sucato, né? Então, dendróbio sucato. Olha ele aqui também, em plena floração. E aqui o que é interessante, o fundo do labelo dele, né, ele é cheio, todo manchado de vermelho, né, com um monte de manchinhas vermelhas, né, no fundo do labelo. Acredito que dá para vocês verem, vejam aí. E é uma planta aí bem bacana também, né. Então aí em plena floração, dendróbio sucato. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Bom, eu agora acho que eu mostrei tudo, sim. Só faltou a Masdevallia, ela aqui, né? E é também uma opção, né, para ambientes com pouca luminosidade, que normalmente eu cultivo as Masdevallias, principalmente as infractas, né, que são aqui do Brasil, eu cultivo no ambiente no local mais baixo do orquidário, né? E olha só, ela está aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 hastes florais. Olha, flor aberta tem 2, mas olha, vão abrir todas essas outras flores aqui, ó. E essa daqui é uma variedade da infracta, uma variedade mais amarela, né, mais clara, mas ó, também Masdevallia é uma planta que se adapta também muito bem em ambientes com baixa luminosidade, principalmente as Masdevallias mais próximas de infracta, né? Então elas gostam desse ambiente também com pouca luz, tá bom? Vamos lá ver se tem alguma questão para a gente poder... Olha só, o Ateliê Oura diz que é o Reinaldo de Embu das Artes. Ô Reinaldo, tudo bom? Como é que você tá? Tempo que a gente não se fala. Um grande abraço aí para você. Reinaldo, Reinaldo. De Embu das Artes. O Fernando Doering, ele pergunta o seguinte: qual o porte de uma Phalaenopsis schilleriana adulta? O porte de uma... porque assim, o que acontece? Normalmente a gente classifica como adulta a partir do momento que ela já está florescendo, tá? E o que acontece? A maioria das Phalaenopsis, principalmente schilleriana, quando ela é feita de sementeira, ou seja, a grande maioria que a gente já tem aí no mercado, plantas de porte pequeno, Quer que eu pegue, né? abrir a porta? Você abriu a porta? Abri por causa da pergunta. Ah, então tá jóia. Então, as plantas de porte pequeno já ali, elas já começam a florescer. Então, a gente já considera como planta adulta a partir do momento que ela já começa a florescer, já está apta à floração, né? Você vai conseguir trazer? Traz essa que está com a flor murcha mesmo, ou uma pequena aí mesmo. Eu trouxe a pequena com a flor murcha. Isso, já está murchando. Então vocês vejam, né, ó, o que a gente já considera, ela já está murchando, tá? Já é uma flor que já está murchando, mas vocês vejam, ó, o tamanho dela, né,
já ela é desse tamanho, ela já está florescendo. É lógico, não é uma haste floral longa, mas já está florescendo. Então, normalmente, as Phalaenopsis, né, de sementeira, já mesmo no porte pequeno, elas já começam a florescer. Tá? Então, é por isso que a gente já chama elas de adultas. Então, quando ela começa a florescer, então de porte pequeno. É lógico, a schilleriana, ela chega a ficar com as folhas muito grandes. Eu tenho ali uma outra que a flor dela está muito grande. Então, o que acontece? É isso, a gente considera ela adulta a partir do momento que ela já começa a florescer, tá? Então, uma planta, mesmo de um porte pequeno como esse, já começou a florescer, a gente já chama ela de adulta, tá bom? Vamos lá. Vou ler uma do Facebook. E isso até é uma característica, tá? Só para complementar aí essa pergunta, é uma característica das plantas de sementeira, tá? As plantas que vêm de sementeira, a característica dela é a precocidade, tá? Então elas acabam florescendo muito rápido, tá bom? No Facebook, a Cidinha fala: bom dia, Roberto, qual o modo de cultivo ideal para as braçávolas em geral? Não tenho sorte com elas, obrigada. Como que é o nome dela? Cidinha. Cidinha, braçávola, sol, tá? Braçávola precisa de sol. Normalmente, se você puder cultivar em madeira, ela vai se adaptar muito bem. É lógico, você vai colocar ela na madeira, coloca um pouquinho de esfagno para ela se adaptar e ela se desenvolve. Ela precisa de ambientes com bastante luminosidade, em torno de 50% de filtração. Se você tiver uma opção dela pegar um pouco de sol na parte da manhã ou um pouco de sol na parte da tarde, é o ideal. Braçávolas são plantas que precisam de bastante luminosidade. Às vezes você está pecando por dois motivos com braçávola. Primeiro, ambiente com pouca luminosidade. E a questão, muita umidade. Ela não gosta de muita umidade, tá? Ela é uma das plantas que ela não gosta, ela é de ambiente mais seco, tá? Então tem que ser menos, não exagerar na rega. O substrato que você colocar para ela tem que ser um substrato que seque rápido, tá? Ou cultivar em madeira. E ela precisa de luminosidade. Veja esses dois pontos, porque provavelmente é em cima disso que você está errando, tá bom? O Orquifanáticos pergunta aqui no Instagram uma perguntinha. As pleurotalíneas são exclusivas do continente americano? Sim. Tá, o Orquifanáticos está perguntando se as pleurotalidines são exclusivos do continente americano. Sim, tá? E com as suas variações aí de gêneros, né? A família, né? Com as variações a subtribo, né? Pleurotalidine e ali com seus gêneros, né? São exclusivos da América, né? Então, assim, desde ali da Flórida, né? Vem ali do sul da Flórida até a Argentina, né? Então ali é exclusiva aí do continente americano, tá bom? A Elânia falou: lindo Bulbophyllum bicolor. Obrigado. Vamos lá, espera só um pouquinho. A Elânia pergunta aqui: Roberto, conseguiu aproveitar alguma das que eu te mandei? Sim, até estava. A Elânia ela estava tendo dificuldade com algumas plantas, né? E ali ela acabou me mandando essas plantas para mim, para que eu pudesse cultivar. E assim, Elaine, a grande maioria delas consegui aí cultivá-las e estão se desenvolvendo bem. Eu quero até mostrar uma que eu gostei muito, que deixa eu sair do vídeo, gente. Mas eu vou voltar. Ó, essa daqui foi uma das plantas que você me mandou, Elaine. Essa daqui é o Meiracilium, é o alba, não é verdade? Você lembra que você me mandou, só tava essa folha, só tinha essa folha, a planta praticamente estava quase que morta. E hoje eu estava olhando aqui, não sei se você vai conseguir ver no vídeo, tá? Mas aqui, ó, do lado do meu dedo já tem um broto. Ela já está saindo um broto novo. Né? Então, assim, já a grande maioria das que você me mandou está se desenvolvendo. Eu acredito que logo vai ter floração, as plantas estão crescendo. E mesmo essa daqui que estava bem fraquinha, já está aqui com um broto novo se desenvolvendo, tá bom? Obrigado. Ela também pergunta aqui na sequência: por que o caule das vandas apodrece ou seca? Elas ficam pernudas, como salvar? Vanda,
A questão dela ficar pernuda, né, é falta de umidade, tá, Elaine? Então, assim, o que que acontece? As vandas, elas precisam de um ambiente com bastante luminosidade, bastante umidade. Então, quando elas não têm essa... Porque para a planta manter as folhas, elas precisam de bastante luminosidade, bastante umidade, tá? Um ambiente com bastante umidade. O que que acontece? Se o ambiente é muito seco, se ela tiver muitas folhas, ela perde a umidade mais rápido. Então, para ela sobreviver, o que que ela faz? Ela diminui a quantidade de folhas que ela tem, ela acaba descartando parte dessas folhas que ela tem, justamente para que ela não perca tanta umidade. E aí ela só mantém algumas folhas da parte de cima, as partes mais novas. Então, o que que acaba acontecendo? O teu ambiente está faltando umidade para Wanda. Então ali você vai ter que criar algum artifício para manter essa luminosidade, essa umidade. Um artifício não é o ideal, tá? Já falo de cara, não é o ideal. É aqueles tubetes. É um tubete que você compra com água, que você coloca água e coloca na raiz da planta. Ou um frasquinho que você possa colocar ali na raiz da planta com água, né? Então se chama normalmente tubete para Wanda. Então é uma opção, mas qual que é a melhor opção? O teu ambiente ele ter mais umidade. Então por falta de umidade ela acaba descartando folhas e ela acaba ficando pernuda. Porque provavelmente o ambiente onde você comprou a planta, que ela veio, era com bastante umidade. E você foi para o teu ambiente, tem pouca umidade. O que que ela faz? Começa a descartar as folhas de baixo, fica só com as de cima, tá? Então normalmente acontece isso com o monopodial, tá bom? A Helena Silvia no Facebook fala: Roberto, quando eu crescer quero aprender como você, tanto nome. Ô Helena, mas é assim, já são vários anos a gente mexendo com isso, a gente vai acabando aí decorando alguns nomes, né? Mas realmente é um teste para memória, né? Então isso daí acaba sendo aí um teste para memória para a gente ficar com a nossa memória ativa. Um grande abraço. O Luciano Alves no Facebook também fala: Roberto, meu orquidário somente no sombrite. Nesse tempo chuvoso, tem que retirar as micros da chuva ou deixar? A maioria delas estão em madeira, menos as lélias rupícolas que estão em vasos de plástico. Tá. Luciano. Ô Luciano, tudo bom? Luciano, o que que acaba acontecendo? Isso era um problema que eu tinha também, tá? Então o que que acontece? O meu orquidário... Quando eu tinha ele na zona sul de São Paulo, eu não tinha ele plástico. Aqui o meu orquidário tá todo com plástico, mas lá eu não tinha, era só sombrite, tá? E eu cultivava Pleurothales em vaso. E eu comecei a ter muito problema de fungo. O que que eu comecei a fazer? Transferi todo o meu cultivo, praticamente 95% do meu cultivo, para madeira. Justamente por causa disso. Tá? Porque eu não tinha o plástico para segurar a chuva, né? Para evitar que molhasse as plantas na época da chuva. E já solucionou o meu problema. Eu acredito que para você também, o único cuidado que você tem que ver é para você não exceder, não colocar muito esfagno na base dos Pleurothales quando você cultiva em madeira. Tá? Então é uma quantidade ali suficiente para que ele possa se desenvolver. Evite colocar aquelas bolas de esfagno na base das plantas. Aqui, olha, para você ter uma ideia, ó, essa daqui são plantas que eu trouxe ainda de lá, tá? Do meu local. Ó, quanto que eu tenho de esfagno aqui, ó? Praticamente nada, é só um pouquinho de esfagno que eu tenho aqui. Então é isso que você tem que regular, tomar muito cuidado, porque o problema não é na época seca, porque na época seca, se você precisar, você vai lá e rega. O problema é justamente na época que é muita chuva. Então se você colocar muito esfagno, na época de muita chuva, pode apodrecer a raiz da planta. E a planta vir a ter fungo e você perder a planta, tá? Então é só isso, não precisa retirar elas podem ficar. E principalmente da forma que você está cultivando em madeira, tá joia? Um abraço aí, sucesso no cultivo para você. Legal, espera só um pouquinho. Só um segundinho, já continuo lendo. Aqui, ó, o Sandro Lucas diz que não é o Octomeria decubens, essa é a geraensis. Ô Sandro, tudo bom? Sandro Lucas, tudo jóia? Obrigado aí pelo esclarecimento. É a geraensis, então depois eu vou acertar o nome dela aí. Um grande abraço para você, Sandro. Espera só mais um pouquinho.
A Cidinha fala assim, ó, Roberto, por gentileza, me diga qual o modo ideal de cultivo das braçábulas. Ah, acho que ela repetiu e eu não li antes. Ah, então tá joia. Espera só um pouquinho. Ah, a Vânia diz aqui, ó, essa é uma das vantagens de assistir as lives, aprender as pronúncias dos nomes corretamente. Ah, então ótimo, obrigado aí. Vamos se adaptando, vamos aí corrigindo também, né? Peraí. A Carla Ruiz perguntou, e os bulbophyllum? Acredito que ela estava perguntando sobre a luminosidade. Isso, né, bulbophyllus. Ô Carla, então eu comentei no finalzinho alguns bulbophyllus, né? Então normalmente os bulbophyllus de pequeno porte, tá? Não é uma regra, mas a grande maioria dos bulbophyllus de pequeno porte, eles se adaptam muito bem em ambientes com baixa luminosidade. A grande maioria, né? Então vocês têm ali o tingabarindo, você tem também tingabarindo, flaviflorum, o siquimense, você tem vários bulbophyllus, né? Esses de menor porte, normalmente se adaptam a ambientes com menor luminosidade. Tá joia? Dos maiores, você tem o Santosi, que também não precisa de muita luz, né? E tem alguns outros, né? Mas ali você tem que tomar um pouco de cuidado com os bulbophyllus, não são todos que se adaptam a esse ambiente com pouca luminosidade, tá? Normalmente os pequenos, né? Via de regra, não é geral, mas normalmente os pequenos se adaptam melhor a ambientes com baixa luminosidade, tá ok? A vovó Sidoca fala, minha Pleurotalis fusca não se desenvolve. Pleurotalis fusca, tá? Hipinícola, provavelmente deve ser a hipinícola, né? A bavariana que ela tem, mas essa planta, normalmente, ela também gosta de ambiente com pouca luminosidade filtrada, né? Então, ou até mesmo difusa. Ela se adapta também a ambientes com mais claridade, sem problema nenhum. Agora, eu preciso saber, vovó Sidoca, como é que você está cultivando? Foi onde? No Facebook, no Instagram? Instagram. No Instagram. Vovó Sidoca, depois me fala como é que você está cultivando. Que aí eu vou poder te responder, me manda no direct, tá? Como que você está cultivando, se possível uma foto da planta, que aí eu talvez aí consiga te ajudar, porque eu não consigo te dizer assim, olha, o que você está fazendo para não ter sucesso, a não ser que você me mostre como é que você está fazendo. Então me manda lá no direct, que aí depois eu dou uma olhada e respondo para você, tá bom? Legal. Espera só um pouquinho. Pleurotalis fusca e a Natalis liparanges. Quanto à luminosidade, quem pergunta é a Marlene Mogrão. Então, vamos lá. A Natalis liparanges. Tá. O que acontece? A Natalis liparanges é uma planta que se adapta muito bem a ambientes com mais luz e com menos luz, tá? O que acaba acontecendo? É justamente aquela compensação. Em ambientes com mais luz, ela tende a ficar de um porte médio, né, um porte mais baixo, e em ambientes com pouca luz, ela tende a ficar um pouquinho maior. E aí o que acontece? Com floração. A floração também, em ambientes com mais luz, a floração dela é muito intensa. Em ambientes com menos floração, com menos luz, né, ou com menos luminosidade, a floração tende a ser menor, mas ela se adapta muito bem. O que vai acontecer? Você tem que esperar o tempo para a planta se adaptar, ela se adapta e depois começa a floração. Volto a falar, o que acaba acontecendo? Ela se adapta, mas normalmente a floração tende a ser menor no ambiente com menos luz, tá bom? E as tricoglotes, gostam de qual luminosidade? Quem pergunta é Worky Lovers. Tricoglotes, né? Esse é o grande problema, né? As tricoglotes. Vai depender muito da espécie, tá? Então depende da espécie que você está levando em questão. Se você for entrar ali dentro da Tricoglotes rósea, da braquiata, elas já preferem um ambiente com mais luz, né? A própria Trigoglotes triflora, ela precisa de um ambiente de pelo menos aí 60% a 70% de filtração de luz, tá? Então, normalmente as de porte maior, volto a falar, não é regra, mas normalmente as de porte maior precisam de mais luz, né? Então, braquiata, rósea,
para que tenha uma floração mais intensa. Já as de menor tamanho, tipo a Psilon e a Triflora, já se adaptam a ambientes com um pouco menos de luz, mas principalmente a floração, volto a falar, a floração acaba sendo menor, a planta acaba crescendo um pouco mais, então você tem que esperar ela se adaptar, ela cresce um pouco mais, mas ela acaba florescendo. Já nas de porte maior, principalmente a braquiata, se ela não tiver luminosidade, muitas vezes ela nem floresce, tá? Ela cresce, 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 mas não floresce, tá? A Cris Brito diz, bom dia, lindas, maravilhosas suas plantas. A gente aprende muito com as suas aulas sobre orquídeas. Muito obrigada pelo aprendizado. Quem foi? Cris Brito. Ô Cris Brito, muito obrigado. E é um prazer aqui a gente poder compartilhar, passar um pouco de conhecimento para que vocês também tenham sucesso no cultivo e aí, em breve, aí, ter ou essas flores aí, ou ter pelo menos essas florações aí intensas também na casa de vocês, tá bom? A Silvana Bueno faz uma pergunta muito interessante aqui no Instagram, que ela fala o seguinte: podemos ter mais ou menos como regra que quanto mais espessa a folha, mais luminosidade ela necessita? Provavelmente dentro de Pleurothales, sim, tá? Se for dentro aí da subtribo Pleurothalidinis, sim. Tá? Então, normalmente, as folhas mais espessas são aquelas que precisam de mais luminosidade, porque são plantas que elas têm uma reserva maior de água e elas, via de regra, elas estão no ambiente com mais luz. Então, normalmente é isso, tá? E por aí dá para você já ir selecionando as plantas que você vai levar para o teu orquidário. Mas muitas vezes também não é nem essa questão, muitas vezes também a questão da forma também vai te ajudar bastante. Então, normalmente a forma, aquelas folhas mais terete-folhas, mais arredondadas, mais carnudas, que são mais afiladas, normalmente são essas espécies que gostam de mais luz. Também é uma outra dica aí para você, tá bom? Bom, eu vou precisar encerrar porque o sol já está muito forte para as plantas. Eu preciso precisar encerrar já. Não, mas eu vou precisar encerrar. Então, ó, manda um abraço para todo mundo, a galera que... Se você quiser fazer mais uma fase, a gente encerra, porque aqui, gente, agora o sol está muito forte. E eu trouxe muita planta aqui que não suporta muito esse sol forte. Eu vou ter que levar lá para trás. Para o pessoal aqui, ó, que fez perguntas, a Eliane está agradecendo pela orientação. Quem mais aqui? O pessoal, o Iris X, a Iris X tá falando meu sonho, ser quiloquista. Que legal, Minhas Iris. alunas estão aqui também, perguntam que chá que você está tomando, depois eu respondo. Depois ela responde para vocês. O Antônio fala parabéns, Roberto e Dani, por essa obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Grande abraço. É isso aí. O pessoal agradecendo. E quem a gente não conseguiu ler as perguntas? Quem não conseguiu ler as perguntas, eu vou ter que encerrar. O sol está muito forte aqui, então tem algumas plantas que eu trouxe que são de sombra. E se eu deixar aqui ela tomando sol, vai acabar estragando as plantas, né? O sol muito forte. Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mande no direct, tá? Você que está no Instagram, se você está no Facebook, manda no Messenger, porque fica mais fácil de eu achar a tua pergunta e responder. Ou se não, me mande pelo WhatsApp 11 99187 8965 e convido vocês também a visitar o meu site orquidariorobertomartins.com.br. Um grande abraço para vocês e um ótimo domingo para todos.